Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Valeu pela sua presença. Se você puder deixar seu like, eu agradeço muito. E se inscreva no canal que é totalmente grátis. Você vai ficar muito bem informado sobre o nosso palestra. O Verdão venceu um clássico muito bom ontem. E vamos lá para a informação sobre o Diego Costa, o Fabrício Romano. O Bambam das informações postou uma informação que eu queria passar aqui para vocês, porque vocês estão me perguntando muito sobre o Diego Costa. Bora lá falar sobre esse atacante que estava lá no Botafogo. E lembrando, você quer assistir filmes e séries, todos os estaduais, todos os jogos do Verdão, chama o TV Torcida no primeiro comentário e na descrição. Troca ideia com o pessoal lá, você faz o teste na hora. Você vai ter uma ótima grade de canais, excelente custo-benefício, tá bom? Seguinte, gente, Fabrício Romano postou há pouco que o Diego Costa, tá? Os representantes dele estão em contato com o Palmeiras, tentando discutir para que ele seja jogador do Verdão. Ontem, para quem não sabe, analisando tudo de novo, você que não viu, o Abel Ferreira na coletiva ontem falou sobre Tiquinho Soares, sobre Hulk, sobre o Diego Costa, falou o nome dele, inclusive, que o Abel aceita um jogador mais experiente. Uma experiência ali, um jogador que conheça o futebol brasileiro. E esses jogadores aí, todos que eu falei aqui, inclusive o Soares não, porque chegou aqui, jogou apenas um ano, mas arrebentou, foi lá pro Inter Miami. São atletas que conhecem tudo. Ele falou que é aquele jogador que tem aquele cheiro da área, aquele jogador que conhece a área. E estão falando do Diego Costa. De verdade, analisando o Diego Costa que está sem contrato, o pessoal está perguntando para mim se está fechado. Bom, gente, eu não sei se vai fechar ou não vai fechar, a gente vai ver com o tempo. Eu acho que o Palmeiras não vai contratar o Diego Costa. Você está querendo saber mais que o Fabrício Romano? Não, o Fabrício Romano não disse que o Palmeiras contratou. Ele disse que está tendo conversas, que os representantes estão em contato com a diretoria do Palmeiras, tentando convencer de até fazer um contrato até o final do ano, contrato de produtividade, por metas, pelo número de jogos. Evidente que existem outros nomes no mercado. Por exemplo, o Abel falou de reforços ontem de novo. Para quem fala que o Abel não pede reforço, na coletiva ele foi bem claro, ele listou as posições ali. Ele falou ali de 3 jogadores fora o Ento, que então seriam 4. Um meia, um jogador pro lugar do Bruno Rodrigues, falou que perdeu o Arthur e não teve que é um jogador que eles trouxeram, que o Barros falou no ano passado, que era um jogador que eles estavam precisando muito, foi embora. Quem que veio? Que era um jogador que joga pelo lado direito ali, que consiga trazer a bola para dentro, dentro daquele contexto de contratação que ele gosta, que é um jogador que faça mais uma função. Até por isso eles trouxeram o Caio Paulista, porque podemos perder o Vanderlan aí para no meio do ano, tem até Clube da França de olho nele. Então o Abel de uma vez por todas abriu as portas para os jogadores mais experientes. Esse papo de que ele não queria, tá? Antes ele não queria, mas agora ele mudou. E aí o pessoal tá encaixando o Diego Costa nisso, porque é um cara que sempre quis jogar no Palmeiras, né? O Diego Costa sempre quis, o tio dele fala um monte de coisas lá e tal. O Diego Costa se diz palmeirense. E vamos ser sinceros, eu quero saber a sua opinião sobre o jogador. Vamos analisar o contexto. Quando nós falamos de qualquer jogador que vai vir para o Palmeiras, estava até conversando com meu amigo ontem, o André Santista, tava eu, minha noiva, meu irmão, ele assistindo o jogo. Um abraço, André, mais uma derrota do seu time pro meu. Quando você pega um jogador e coloca no Palmeiras, que é um time arrumado, já é um time organizado, é um time que tem sequência de trabalho, a tendência é o cara render mais, entendeu? Por quê? Porque o cara vai fazer a sua função. O Diego Costa, ou outro atacante, você vai atrás do atacante do André Belotti lá da Roma, você vai colocar o jogador ali, ele vai fazer a função dele. O Palmeiras sabe como jogar, sabe o que fazer para aquele atleta render. O Lopes ontem jogou, por exemplo, olha lá, cabeceou bola, finalizou, fez o gol. Então seria um jogador a mais para você dividir responsabilidade. Eu acho que dentro do contexto daria certo. Tem que ver outras coisas, condições físicas, tanto que o atleta está empenhado e principalmente, se for fazer um contrato com um jogador como o Diego Costa, repito, eu não sei se o Palmeiras vai fazer esse tipo de contratação. Eu acho que não. No Diego Costa, não. Mas se for fazer, o que tem que fazer? Contrato até o final do ano. Vamos fazer até o final do ano aqui, tal, salário, produtividade, tudo, para você se preservar de riscos. E eu gostaria muito que o Palmeiras trouxesse um jogador assim acima dos 30, 32, tal, para que o jogador viesse e desse certo pra de uma vez por todas parar com essa história de que jogador mais velho não rende. Isso é uma falácia, gente. Existem jogadores jovens que não rendem. O Lucas Lima tem quantos anos? E não rende no futebol há anos, que não joga mais nada. O Luan, que tava no Corinthians, que foi pro Grêmio agora, não joga mais bola. Idade tem. Não tem futebol, não tem consistência, não tem preparo físico, não é mais um atleta. O Gabriel Veron, que é um jovem, só se machuca, tá machucado de novo lá no Cruzeiro. Por quê? Não tem responsabilidade com a carreira. Você tem alguns jogadores mais velhos que realmente preocupam, mas tem outros que entregam ainda. Na minha opinião, pessoal, o Diego Costa não vem para o Palmeiras por questões de comportamento, por questões de foco, por declarações polêmicas que ele tem
dado nos clubes nos quais ele passou, no Botafogo, no Atlético Mineiro. Então eu não sei se ele é um cara de grupo. Então eu vejo o time do Palmeiras, deixa seu comentário que é muito importante, precisando ali de um centroavante, um jogador mais experiente, precisando de um meia e de mais um ponta. Se o Palmeiras trouxesse esses jogadores, o Palmeiras ia crescer muito. Por quê? Porque esses jogadores já são reforços, já são importantes, porque temos a necessidade de preencher essas lacunas do elenco. E eles dentro do Palmeiras, do jogo do Palmeiras, da sequência do trabalho, dentro desse contexto que o Palmeiras já tem, esses 3 jogadores juntos com o coletivo agregariam demais ao Palmeiras. Você faria com que você rodaria mais o elenco, você teria mais opções para mudar o jogo, você não deixaria um jogador fadigar, estourar como o Abel Ferreira tem que ficar fazendo alterações às vezes no meio do jogo, e aí muda a característica da partida, porque ele tem que pensar lá na frente. Então 3 jogadores aí seriam de grande ajuda, e para mim não importa se o jogador vai ter mais de 30 anos, o que importa é o comprometimento do atleta com a camisa do Palmeiras. Por esses fatores, eu acho que esse jogador não vai ser o Diego Costa, tá? Mas eu não sou dono da razão, eu não sei de tudo, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Obrigado pela sua presença, pessoal, uma excelente semana, até mais tarde, valeu, nós.